Ordem e progresso. O lema estampado em nossa bandeira nacional. Qual outro poderia ser mais adequado para uma nação que abandonava suas instituições arcaicas e seu passado colonial europeu e abraçava com confiança e coragem seu destino de construir um novo futuro sobre as luzes perenes da ciência e da razão? A palavra progresso é uma que é preciosa a nós brasileiros. Afinal, acreditamos ser o país do futuro e, portanto, o país do progresso. Mas não é só em projetos nacionalistas positivistas que o progresso é celebrado. Talvez ele seja ainda mais cultuado e notório em outra corrente filosófica e política, o progressismo. Muita tinta já foi derramada ou teclados pressionados para explicar o progressismo, mas para nós cabe explorar a definição mais simples e direta do que é progressismo. A ideia de que a história é caracterizada por uma sucessão de eventos históricos que apontam para uma tendência positiva geral rumo a um estado melhor das coisas. A origem desse pensamento é inequivocamente o liberalismo inglês, fruto da síntese do pensamento humanista, da tolerância religiosa e dos protestantes puritanos e não conformistas, que politicamente vai ser expressa pelo partido Whig, de onde grande parte das nossas ideias sobre o liberalismo derivam, e de onde a noção de história conhecida como Whig History emerge. Mas antes de continuar o vídeo, eu peço que você rapidamente dê um like e se inscreva. Realmente toma apenas 2 segundos do seu tempo e não custa nada, mas ajudará massivamente o canal. Talvez você nunca tenha ouvido falar do termo história Whig, mas você certamente já ouviu alguma variação dela sendo explicada para você. Muito provavelmente foi a ideia de história que você ouviu na escola, geralmente seguindo esse mesmo contorno, de uma gradual progressão partindo de uma idade das trevas até chegar numa era da razão e da civilização. No contexto da história, passamos por uma era bárbara durante a queda do Império Romano, no período obscurantista da Idade Média, para então começarmos a abrir nossas mentes com a Renascença, e então efetivamente nos tornamos homens livres e racionais, com o racionalismo, o iluminismo, o liberalismo, que culminou nas revoluções holandesas, inglesas, francesas e americanas. Saímos das relações feudais, aristocráticas e hierárquicas para um mundo de homens livres. Abolimos as tiranias, os opressores, os escravizadores, os racistas, os colonizadores, etc. Para esse pensamento, toda a história da humanidade é uma grande história de emancipação, de libertação dos homens, de quebra das correntes. E isso não se estendeu só para a política, mas também, com o avanço da revolução científica, avançou para todos os campos de conhecimento da humanidade. O desenvolvimento tecnológico, advindo da ciência na era moderna, contribuiu para esse pensamento de que estávamos em uma espiral constante de sucesso, riqueza e civilização. Em outras palavras, progresso. Mas nada poderia preparar a mente humana para o crescimento vertiginoso que a capacidade técnica viria a passar durante a chamada Revolução Industrial. Foi essa multiplicação do nosso potencial de produção material durante o capitalismo industrial que fixou na psicologia ocidental a ideia de que tudo melhoraria continuamente. E foi nesse contexto que as principais ideologias que propagavam o progresso eterno surgiram, de que os homens não tinham direção para ir senão à frente, que todas as eventuais mazelas, opressões, injustiças e dificuldades da sociedade seriam eventualmente estraçalhadas com o avanço irrefreável das forças da liberdade e da emancipação em cooperação com as máquinas. Aqui estamos nós, no século XXI. Nunca antes na história da humanidade tivemos tanta tecnologia por toda parte. Estamos rodeados por tecnologia, de forma que parece ser mais difícil se livrar delas do que adquiri-las. Elas adquiriram um aspecto pegajoso, de forma que a própria sociedade parece ser mais regida pela técnica do que pelos homens. Mas que dividendos essa sociedade tecnológica trouxe para nós? Para a maioria das pessoas parece uma questão boba. Só um cego não conseguiria ver o tamanho do progresso em nossas vidas. Pense em como nossa expectativa de vida aumentou nos últimos anos, graças ao avanço da medicina, das vacinas, dos instrumentos cirúrgicos, dos antibióticos e etc.
Pense em como a fome foi em grande parte eliminada, ao mesmo tempo que a população se multiplicou muitas vezes com avanços na agricultura, com as máquinas, fertilizantes e pesticidas. Pense em como conseguimos conectar o mundo, em como podemos nos comunicar instantaneamente, gravar todos os nossos momentos e dialogar entre culturas, tudo por meio de uma rede que funciona em um dispositivo que cabe no bolso. De fato, o progresso tecnológico dos últimos anos é tão enorme que seria difícil para nós não sermos tecnófilos ou tecno-otimistas. Somos constantemente lembrados desses fatos, de forma que somos praticamente iniciados na seita do culto ao progresso. Muito dinheiro, muitas horas de trabalho, muita propaganda e efetivamente lavagem cerebral é feita para termos sempre em mente esse progresso técnico da humanidade. Institutos inteiros, muitos influencers, nosso sistema educacional e nossos governos são direcionados para canalizar essa mensagem, que lembremos que devemos ser gratos a eles, aos técnicos, aos líderes da ciência, que pensemos que através da nossa cooperação com os sistemas e com o avanço dos processos e das máquinas, seremos capazes de derrotar todos os inimigos da humanidade. Nós acreditamos que não existe problema material, seja criado pela natureza ou pela tecnologia, que não pode ser solucionado com mais tecnologia. Nós tínhamos um problema de fome, então nós inventamos a Revolução Verde. Nós tínhamos um problema da escuridão, então nós inventamos a luz elétrica. Nós tínhamos um problema de frio, então nós inventamos o aquecimento interno. Nós tínhamos um problema de calor, então inventamos o ar-condicionado. Nós tínhamos um problema de isolamento, então inventamos a internet. Nós tínhamos um problema de pandemias, então nós inventamos as vacinas. Nós temos um problema de pobreza, então podemos inventar tecnologias para criar abundância. Nos dê um problema do mundo real que nós podemos inventar uma tecnologia que irá solucioná-lo. Parece-nos que o progresso é um Deus que sempre nos escuta. Nossa fé na técnica e nos mecanismos parece não ser infundada. Parece que superamos todos os velhos inimigos da humanidade, nossos inimigos ancestrais do calor, do frio e da escuridão, que nas eras supersticiosas contávamos com a religião para nos ajudar, mas agora o novo Deus dos homens modernos ou industriais é quem responde o chamado, quem acalma seus corações. É nele que a humanidade deposita a fé para derrubarmos não só os inimigos materiais do presente, mas também todas as mazelas sociais do presente e futuro. Confia-se que de alguma forma uma máquina será inventada, alguma técnica, algum sistema para solucionar tudo. Não é mais uma adoração ao bom e belo, mas sim um cálculo do que é lucrativo. De fato, a adoração de qualquer tipo não é mais reconhecível para nós, ou é explicada mecanicamente como medo da dor ou esperança de prazer. Nossa verdadeira divindade é o mecanismo. Ele subjugou a natureza externa para nós e acreditamos que ele fará todas as outras coisas. Nosso entusiasmo com a tecnologia é tanto que acreditamos estar cada vez mais perto de conseguir fazer literalmente qualquer coisa, de torcer o braço da realidade em nosso favor, de transformar a natureza e reconfigurá-la com o nosso próprio gosto. Como Trotsky disse, através da máquina o homem na sociedade socialista vai comandar a natureza por inteiro. Se pensarmos na complexidade quase milagrosa que é criar um microchip e nossa incrível habilidade quase mágica, nossa alquimia moderna de fazer areia pensar, deveríamos nos surpreender que os homens se acham capazes de fazer qualquer coisa? Nós acreditamos que a inteligência artificial é nossa alquimia, nossa pedra filosofal. Nós estamos literalmente fazendo areia pensar. Existe, entretanto, um grande sentimento de desconfiança, talvez não em todos, mas certamente em alguns, de que toda essa narrativa é boa demais para ser verdade. Por um lado, todo esse imenso progresso da humanidade não parece estar seguindo uma lei dos retornos acelerados, como Ray Kurzweil teria sugerido. Pelo contrário, o que parece é que nos últimos anos o progresso técnico está atingindo um ponto de estagnação, requerendo cada vez mais capacidade e limitado cada vez mais a um setor específico da economia. A velha noção de progresso compartilhado por toda a humanidade parece cada vez mais um passado distante, uma época de real otimismo que foi ultrapassada. A fronteira já acabou há muito tempo, e apesar da inovação tecnológica ter continuado em um ritmo impressionante para computadores e para a internet, ela parece ter desacelerado na maioria das outras indústrias.
Todas as invenções mais impressionantes da modernidade foram há mais de 100 anos. Todos os nossos prédios mais bonitos há mais de 300 anos. Nossa alta cultura é há 400 anos e nossas histórias e lendas 1000 anos. O que construímos desde então? O que podemos nos orgulhar dos últimos 50 anos? Não colocamos mais homens na lua, não revolucionamos mais os meios de transporte, não exploramos outros meios de energia. Tudo parecia estar a todo vapor nos últimos séculos, mas recentemente, qual grande descoberta parece que fizemos? A não ser um corretor de palavras aprimorado combinado com o Google Tradutor, elevado a algumas magnitudes de potência. Nem todo progresso alegado é progresso real. Progresso em uma área não é progresso em todas. Um simples experimento pode comprovar esse fato. Veja um vídeo de Paris nos anos 1900, ou do Rio de Janeiro em 1920, ou de Nova York em 1930, e principalmente de Joanesburgo em 1970, e diga, baseando-se na aparência desses locais, na atitude dessas pessoas, na segurança em se andar na rua e no estado da infraestrutura, se houve progresso ou retrocesso para Paris, o Rio de Janeiro, a Nova York e a Joanesburgo de 2026. Nada é mais reacionário do que um vídeo mostrando uma sociedade funcional do passado, pois nos ilustra um importante fato. O progresso tecnológico digital não se traduziu em progresso para as demais áreas. A pergunta interessante e assustadora que esse exercício mental faz é: se fora do progresso técnico, a civilização humana avançou ou declinou desde 1950? Se tivéssemos a opção, certamente a maioria de nós gostaríamos de viver em uma sociedade como a de Paris em 1900, mas preservando a tecnologia de hoje. Não queremos abrir mão delas, mas queremos fugir de suas consequências. Em que mundo Sam Altman gostaria de viver? 2013 com iPads e a internet? Ou 1950 com iPads e a internet? O cerne da questão é que queremos as belas sociedades, mas não queremos investigar o que realmente as reproduziram e o que realmente as dissolveram. Se o fizermos, veremos que as tecnologias não contribuíram para a preservação das belas sociedades. Pelo contrário, elas foram essenciais para a sua destruição. A tecnologia não funcionou para elevar os homens, mas os prendeu em uma condição rebaixada, condenada a fazer trabalhos inúteis, de pouca recompensa e de pouco potencial de promover as virtudes. A tecnologia prejudicou a qualidade daquilo que é essencial para a criação e a manutenção das belas sociedades tradicionais, o homem de espírito. Em seu lugar foi substituído o homem de massa. A sociedade industrial moderna, com todo o seu progresso técnico, criou um alto nível de conforto. E esse conforto matou sua alma, seu espírito. Cada vez mais os homens são vazios. Cada vez mais eles buscam atender não mais suas necessidades elevadas, mas sim atender seus instintos mais baixos. Cada vez eles estão mais distantes dos anjos, dos céus, dos deuses, e cada vez mais perto dos animais, do solo, dos primatas. Os homens se tornaram extremamente dependentes do estímulo barato. A máquina de dispensar dopamina os acostumou a receber uma recompensa psicológica forte com pouco esforço. Por isso, paramos de acreditar na necessidade do sacrifício, da dificuldade e da guerra para a construção dos homens. A tecnologia é inimiga da civilização. Ela é sua agressora, não sua mantenedora. Ela não busca preservá-la, mas sustenta uma relação parasitária, vampírica, com um mundo ordeiro construído pelos antigos ideais. Todo o pressuposto de que estávamos progredindo foi baseado na ideia de que estávamos maximizando a utilidade, no economicismo, no benthanianismo. Passamos da fé católica para a fé benthaniana e, portanto, sacrificamos a beleza, o ordeiro, a hierarquia, a responsabilidade e todas as virtudes no altar da utilidade. O problema essencial da utilidade é que ela não consegue distinguir o que é superior em termos perenes, sublimes e espirituais. Assim, na nossa sociedade, os homens são bombardeados com prazer barato, vídeos curtos, pornografia, validação em redes sociais, drogas socialmente aceitas ou não, e assim sua qualidade social diminui. Ficam presos em circuitos de rápida recompensa. Porém, isso é o que move nosso PIB, nossas medidas de progresso.
Um país que produz toneladas de fentanil tem mais PIB que um país que produz arte barroca. Mas qual é o que intuitivamente consideramos mais agradável? Será que é realmente um avanço produzir mais crack? Será que produzir mais fast food é projeto de nação? Será que realmente podemos dizer que nossa economia cresceu quando nossos empregos se tornaram entregador de iFood, movedor de caixa em galpão e especialista em Excel? Será que é progresso poder ver vídeos rápidos de TikTok, Instagram, Kuai? Ou progresso é andar tranquilamente nas ruas, ter uma cidade limpa, bonita e cheirosa? Enquanto isso, as coisas belas, boas, corretas e agradáveis, as condições necessárias para a elevação do homem, para a produção de gente de qualidade, não são coisas que entram para o PIB, não são coisas que são passíveis de serem medidas com utilidade, mas em grande parte desprezados por ela. Você não verá no Our World inteira um indicador que mostre a beleza arquitetônica das cidades, que mostre o nível de limpeza das suas calçadas, a quantidade de mendigos por metro quadrado, ou mesmo a capacidade de pensamento elevado ou produção artística. O que você verá é uma explosão do consumo e tráfico de drogas. Pura utilidade. Utilidade destilada. Utilidade que você coloca na veia e encontra o profeta Jeremy Bentham em suas alucinações. Como um bom carlyleano e um bom misesiano, o rei rejeita o economismo. A teoria de qualquer indicador econômico pode indicar felicidade humana. Seu objetivo é atingido em uma sociedade com dignidade, não em uma produção máxima de apetrechos. Fica claro para nós reacionários direitistas que a narrativa de progresso é falsa. É talvez a maior mentira já contada, é o engano desse século e a cortina de fumaça utilizada por aqueles que querem correr dos fatos ou os esconder. A verdade difícil de ser aceita é, como diz Yarvin, progresso para a pulga não é progresso para o cachorro, assim como o progresso para o cupim não é progresso para a porta, e o progresso para o câncer não é progresso para o paciente. A tecnologia avançou, de fato, para o benefício de cada vez menos homens, que em sua arrogância ou prepotência imaginam estar a poucos passos de comungar com os deuses, ou pelo menos das imitações falhas que eles esculpiram para si mesmos. Porém, a exaustão evidente desse processo coloca um claro desafio para todos os lados. O escatom tecnodigital está atingindo seu ponto de tensão. A hora derradeira está cada vez mais próxima, em que se mostrará se realmente conseguiremos dar o passo para o outro lado e escapar completamente para uma virtualização do mundo. Do outro lado, as hordas humanas cada vez mais sedentas, gordas e de menor qualidade, esperam com seu ódio para os que ficam para trás, dando as boas-vindas aos círculos do inferno, aqueles que, desprendidos de toda a virtude, apegaram-se e aprenderam a cultuar os seus vícios como nunca antes. Existem poucos caminhos que levam para longe dessa dicotomia insana entre tecnófilos e últimos homens, e passa necessariamente para uma rejeição do utilitarismo, da história Whig e da noção de progresso como um todo, e parte em direção à elevação espiritual dos homens, longe de qualquer pretensão de tentar conectar céus e terras com tecnologia ou criação humana. Uma tolice simbolicamente exemplificada com a Torre de Babel, mas por meio da reconexão, com o religamento com o divino, por meio da ajuda e da comunhão com os céus, de uma revolução da disposição dos homens para a verticalidade, longe da mesquinhez horizontal. Um agradecimento especial aos membros do canal. Seja parte você também e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se. Se você quer saber mais sobre o tema tratado, clique em um dos vídeos ou na playlist.